Acho que agora sim. É. Maravilha. Então, gente, mais uma vez sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria. Estamos já ao final deste ano de 2023 e nós queremos encerrar esse ano de trabalho da sociedade com chave de ouro. A gente acolhe com alegria cada um de vocês que está aqui, né? Temos, do ponto de vista aqui da diretoria da sociedade, professora Francilaide, que é nossa presidente, padre Érico Rames, padre Evaristo. Você que está aí nos acompanhando, seja ao vivo ou depois na gravação, mas, sobretudo, a gente quer acolher a nossa convidada, que é a professora Sônia Gomes de Oliveira. Eu vou pedir gentilmente que daqui a pouco ela se apresente, mas, Sônia, a gente quer desde já te agradecer imensamente pela tua disponibilidade e generosidade de estar com a gente. Nós vamos tratar do tema do laicato e da sinodalidade, esse binômio, né? Quais são as faces, as interfaces desse binômio que está aí um pouco no âmago da discussão do sínodo, né? Do qual você é membro, né? Está participando ativamente, esteve em Roma na primeira sessão, estará também na segunda, e nós estamos ansiosos por te ouvir, por podermos compartilhar da tua experiência, da tua vivência, daquilo que você quer partilhar conosco. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Quero pedir para quem está assistindo, copia o link da nossa live, manda nos grupos aí da sua paróquia, para o seu pároco, para os seus amigos teólogos, enfim, pessoas afeitas ao tema. A live vai ficar gravada, evidentemente, mas é legal porque a gente pode fazer perguntas e tudo mais, tá bom? A gente vai ter a fala da Sônia e depois, ao final, um breve debate com questões e tudo mais. Sônia, querida, muito obrigado pela tua presença. É uma satisfação, não só conhecê-la, mas tê-la conosco. Então, eu quero, gentilmente pedir que você se apresente para nós e depois você sinta-se mais do que em casa para partilhar conosco aquilo que você traz no coração, na vivência e na tua experiência sobre sinodalidade e laicato. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, Diogo. Boa noite a todas e todos, professora Facileide, professor Evaristo, professor Érico e aos demais que estão aí nos acompanhando da Sociedade Brasileira de Teólogos e Teólogas, né? Alegria muito grande estar aqui nesta noite. E como o Diogo disse, para eu me apresentar, então, eu sou Sônia Gomes de Oliveira, mais conhecida popularmente como Nega Sônia. É, eu venho de Montes Claros, norte de Minas, então eu sou mais dos Gerais do que das Minas mesmo, né? Porque eu estou numa região, estou muito mais próxima da Bahia do que da capital, Belo Horizonte. É, de profissão, eu sou assistente social, tenho mais de 20 anos que eu desenvolvo um trabalho junto às comunidades tradicionais no norte de Minas, um trabalho mais urbano também junto a Da Bahia do que da capital. catadoras, é, com mulheres de periferia, então é um trabalho muito mais inserido com os movimentos sociais, nesse sentido. Na igreja, eu desenvolvo um trabalho na minha arquidiocese, que é a Arquidiocese de Montes Claros, também junto às pastorais sociais, e hoje no Brasil eu estou presidente na missão do serviço, como presidente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil. Então tem sido uma missão árdua, mas ao mesmo tempo uma missão gratificante, né? Porque é um espaço onde nós, mulheres e homens, temos tentado ocupar mais num processo de resistência, mas também de buscando um reconhecimento e visibilidade. E reconhecimento não de poder, mas um reconhecimento do papel que nós temos, que nós assumimos, e é um grande desafio, né, trabalhar essa questão do laicato, a eclesiologia do povo de Deus, para tentar romper barreira do clericalismo, e grande parte de nós leigos carregamos muito forte isso, né? Até porque não entendemos muito a nossa vocação, nossa missão, mas eu estou aí, nessa missão com mais 6 pessoas, que é o Márcio, a Rejane, a Wanda
e o Adriano. Então, somos 6, mais um colegiado, e a gente vem tentando fazer isto. Então, acho que é essa a minha apresentação. Fui uma das mulheres escolhidas do Brasil para poder estar no Sínodo, que para mim foi uma surpresa muito grande. Eu até tenho dito muito isso, né, que eu esperava que... Quem é que esperava que uma mulher do sertão norte mineiro, preta, pobre, pudesse estar sendo escolhida? Não me menosprezando, mas no sentido de entender a dimensão do sínodo, não imaginava que poderia estar, mas foi muito feliz. Acredito que essa primeira sessão do sínodo eu pude dar minha contribuição enquanto cristã leiga, enquanto mulher, né? E ao mesmo tempo um amadurecimento muito grande para entender essa dimensão da igreja, da pluralidade da nossa igreja, dessa né, igreja universal. Então é isso. Estou à disposição. Que legal, Sônia. Olha, a gente fica então novamente muito contente, muito feliz de tê-la conosco. Eu estava comentando aqui com os colegas e aí eu já quero te passar a palavra porque a protagonista dessa noite aqui é você, né? O Papa Francisco agora nessa semana, ou melhor, na semana passada, num discurso à Comissão Teológica Internacional, falando de improviso, né? Ele olhou para os membros da comissão, que são 28, e ele olhou e disse assim: Veja, sinto falta das mulheres, são 4. Aí ele disse: Não, opa, são 5, né? Mas 5 de 28, né? E ele deixou a missão para aquela comissão, né? De que a comissão pudesse pensar uma teologia da mulher que iluminasse não só a eclesiologia, mas que desmasculinizasse a igreja. O Papa não está falando só de uma questão de gênero, né? O Papa está falando de um modo de pensar, de um modo de ser igreja, muito mais do que isso. E, como você já disse, quer dizer, você esteve no sínodo, estará certamente na segunda sessão, então certamente as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão acompanhar essa live depois, não só por curiosidade, mas por conta disso que você também nos disse antes de entrarmos no ar, as pessoas têm sede de entender como é que a gente transpõe isso para as comunidades. Então a gente gostaria de te ouvir, a palavra é tua, fique à vontade e depois abrimos um espaço para perguntas, ponderações, tá bom? Então, Diogo, assim, quando o Papa essa semana, quando ele falava sobre isso, eu estava numa reunião falando sobre a participação no sínodo, e alguém dizia assim, é, mas a questão do diaconato das mulheres? Foi aprovado, não foi? Como é que foi todo o processo? Assim, o que a gente percebe é que para ir para o sínodo, teve o sínodo e teve o sínodo dos meios de comunicação, porque foram fazendo várias cogitações que no sínodo ia debater isso, ia debater aquilo, que era uma abertura da igreja para as mulheres serem diaconisas, para tirar o sacerdócio dos padres para as mulheres. Então, assim, foram criando um monte de coisas que para mim são coisas pequenas, e que foi gerando um preconceito antes da realização do sínodo. E muitas pessoas até começaram a criar uma certa algeriza com o sínodo, que o sínodo era para acabar com a igreja, que a igreja agora ia virar uma igreja de mulheres celebrando, essa coisa toda. Era uma igreja que ia falar dos gays, ia abrir porta para gays, para LGBT. Foram muitas cogitações, né? Então, isso foi o que a imprensa colocou. E uma das primeiras coisas, quando nós chegamos no sínodo, e uma das coisas, a primeira coisa que o Papa pediu foi que quando a gente, antes de começar o sino, nós tivéssemos 3 dias de retiro, que para mim foi sensacional essa experiência da escuta, porque todos nós fazendo essa experiência do retiro, era como se a gente também pudesse tirar fora um pouco dessa realidade que a gente já vinha com aquela bagagem de bandeiras, de tatatá. Então, assim, nos forçou a entrar no espírito de uma escuta mesmo, do interior do nosso coração, da escuta da vivência que nós vivemos no processo de escuta em nossas dioceses, na fase continental, porque a proposta do sínodo era uma continuidade do que houve as escutas aqui, no caso nosso do Brasil, né? Esse é o primeiro ponto que eu trago.
nesse sentido. E quando o Papa traz essa questão da desmasculinização da igreja, eu falava justamente isso, não com essas palavras, né? Porque uma fala muito, muito bonita do Papa no sentido mais teológico, né? Eu falava muito isso, o pessoal fala assim, mas você defende e no sínodo também foi abordado muito nesse sentido. Acho que a organização das mulheres, a forma das mulheres se organizarem no sino foi muito bonita, foram muito bonitas, apesar da rejeição durante o processo, inclusive, Diogo, no processo da votação, durante os debates foram muito bonitos, mas na hora da votação da proposta que trazia a questão das mulheres, foi o momento que a gente encontrou mais não, entendeu? Então, assim, aí você começa a perceber, no debate é uma coisa, mas na hora de votar e dizer que é isso que nós queremos, então ainda é muito forte o machismo, aquela coisa toda. Então, a gente começa percebendo que nós ainda não somos visibilizadas, nós ainda não somos reconhecidas, né? E aí o próprio texto, relatório síntese, vem apontando: nós não queremos disputa de poder, nós não queremos disputa, nós não queremos ser reconhecida e ser respeitada enquanto mulheres, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, eu pessoalmente tenho dito isto, e vai muito de encontro com o que o Papa dizia, que, na verdade, dar hoje, nesse momento, para as mulheres a possibilidade de se tornar diaconisas é como se fosse um troféu para alguns dizerem assim, olha, elas estão buscando, concorrendo isto, sabe? E nós não queremos só receber isso como no sentido de dizer assim, olha, elas estão reivindicando, nós vamos dar para poder calar. E quando o Papa diz nesse sentido de desmasculinizar a igreja e trabalhar, não é só um ministério que nós queremos, não é só um cargo de diaconisa para estar ali com uma veste em cima do altar para fazer concorrência, não é isso. Nós queremos, e aí ele passa por um processo que a gente tem discutido muito isso, é passar por um processo de uma conversão. Converta-se ao ser feminino, a beleza que o ser mulher, que a igreja é mulher, a igreja é feminina. E é essa espiritualidade feminina que eu acho que muitas também de nós, mulheres, precisamos entender nesse momento, que não basta, porque senão vai ficar parecendo que nós estamos com uma bandeira feminista discutindo não que não seja importante, pelo amor de Deus, não entenda isso que eu estou querendo dizer. No sentido de dizer assim, que essa fala do Papa vem muito de encontro. E eu não sei se vocês viram, hoje de manhã ele estava reunido com o C9, que é os cardeais, os 9 cardeais, discutindo justamente esse tema das mulheres. Como integrar essa proposta das mulheres? E durante o sínodo, quando a gente estava ali nos debates, que ia para fazer falas, para poder, muitos queriam reforçar que o sínodo não teria validade, justamente porque tinha a presença de mulheres, entendeu? Que o sínodo não era um sínodo dos bispos, era uma assembleia eclesial. E no próprio documento vem citando isso. E o Papa teve um momento que ele teve que dizer: não, eu convoquei, eu reconheço, esse é um sínodo, porque elas estão aqui e são batizadas e têm o mesmo poder de reconhecimento de que vocês têm. Não é pelo título do ministério, essa coisa toda, é o batismo que está aqui, né? Então, isso para nós vai fortalecendo. E encerrando a minha fala, porque eu falo muito, no dia que eu estava vindo embora, o pessoal até perguntava assim, o que é que você todo dia ia lá falar com o Papa? Porque todo dia que ele estava na sessão, eu era uma das primeiras a chegar e cumprimentá-lo, e ele falava do Brasil, porque todo dia eu buscava uma notícia do Brasil para eu trazer e apresentar para ele, né? E aí eu dizia assim, muito obrigada, Papa Francisco, por você ter nos visto, reconhecido o valor da mulher e nos colocado nesse espaço para um debate amplo. Ele respondeu assim, virou meu crachá e disse, Sônia, porque eu sabia que vocês não iriam se acovardar.
Então, isso para mim ficou muito forte, e eu acho que nesse momento, para nós mulheres também, e depois eu posso até trazer, porque eu tenho dito muito que nós vamos precisar muito do apoio dos teólogos para nos fazer entender esse processo dessa desmasculinização na igreja, vai precisar muito de uma leitura, porque muitas de nós reforçamos muito esse machismo, essa masculinização da igreja. Nós, mulheres, reforçamos muito isso, né? Então, quando a gente começa trazendo isso, então, para mim foi uma experiência muito forte, né? E acabo reforçando isto, que é necessário que nós também, enquanto mulheres, entendamos isso, nos convertamos nesse processo para entender que nós não queremos só um cargo por cargo. Nós queremos ser reconhecidas, ser visibilizadas, mas, ao mesmo tempo, viver essa experiência de fé como mulheres, como um feminino na igreja. É isso. Maravilha, Sônia. E veja que isso que você disse é de fato algo absolutamente importante a gente considerar, porque não se trata de uma discussão meramente rasa, de uma espécie de atribuição de funções, né? Então, a mulher faz isso, o homem faz aquilo, ou a criança faz isso, ou o jovem faz aquilo, né? Houve um tempo na igreja em que, quando a gente falava de jovem, a gente dizia assim: o jovem é um problema, o jovem é o futuro da igreja, mas quando for o futuro ele não vai mais ser jovem, ele vai ser adulto, né? Então, a gente tem alguns anacronismos, assim, e aí já emendando uma segunda questão, começando com esse tema da mulher, que depois a gente pode retomá-lo, né? Essa desmasculinização, como a gente falou, não se trata apenas de uma questão administrativa operacional, de gestão, mas trata de uma questão teológica, de uma questão eclesiológica. Como que, na tua percepção aí na esteira do sínodo e da tua participação, se ampliou também a reflexão sobre o tema do laicato? É claro que o tema da mulher está nessa interface, né? Mas pensando no tema do laicato e nessa conjuntura sinodal, pensando agora o relatório síntese que tem que ser recepcionado pelas comunidades, como que você, na condição de leiga, mulher, presidente do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, tem visto essa questão, a partir da tua experiência lá e voltando ao Brasil? Então, Rafael, por que eu estou te chamando de Rafael, Diogo? Desculpa. Fica tranquilo, me chamam de vários nomes, tá tudo bem, eu sei que é para mim, fique tranquilo. Então, assim, Diogo, o relatório síntese, se for falar assim, essa parte é dedicada especificamente para o laicato, não tem. Como tem para mulher, mas se você for pegar, começa com a introdução, a iniciação à vida cristã, que é justamente onde nós precisamos trabalhar essa dimensão do laicato para o entendimento do seu ser batizado, da eclesiologia povo de Deus, do seu batismo, da sua vocação. Então, eu penso que todo o documento, o relatório síntese, ele traz essa leitura para o laicato, inclusive no sentido de chamar o laicato para entender o seu papel na igreja, na sociedade, não como mero colaborador, mas como corresponsável na missão, não como uma pessoa subalterna a fulano ou a cicrano, mas também do mesmo nível. E aí, inclusive, quando a gente fala isso, nós tivemos grupos que diziam assim: mas por que discutir a eclesiologia do povo de Deus? E nesse sentido, a Igreja da América Latina foi muito forte nesse sentido, que eles dizem, os teólogos, ou o grupo que estava da América Latina lá, que tem uma teologia mais forte, nós temos que reforçar isso, porque a eclesiologia que traz justamente o papel desse reconhecimento do laicato, né? E aí, se você for pegar todo o relatório síntese, não é só numa transversalidade que vem trazendo essa questão do laicato. Quando recupera, que somos todos discípulos missionários, né? Recupera a Aparecida ali também, que traz um olhar sobre a questão do laicato, essa coisa toda. E depois ele abertamente, quando chega ali na parte da igreja, missão, é específico que eles trazem e apontam para o laicato. Portanto, eu hoje
eu tenho percebido muito assim. Nós temos um laicato que, para nós no Brasil, nós vivemos em 2018, o Ano Nacional do Laicato, que favoreceu muito uma leitura, uma teologia que trouxe, discutiu o sujeito eclesial, que trouxe, discutiu essa a teologia do laicato a partir dos vários documentos e tudo mais. E eu falava isso na minha fala que eu fiz lá, eu fiz várias, e uma delas é que eu dizia justamente isso. O grande problema no Brasil é que nós temos um laicato, em grande parte, que conhece o seu papel, conhece a eclesiologia, porém, nós temos estruturas que não deixam o laicato agir. Porque é muito importante o que é que a gente tem visto hoje. O documento 105, que é o último documento que sai, que traz todo o leigo como sujeito eclesial, maduro na fé, precisa assumir isso, precisa assumir aquilo, Só que quando você chega na estrutura da igreja, você é barrado. Entendeu? Então, assim, o laicato vai entrando num processo de como se estivesse retrocedendo. Existem documentos que te dá condição de entender, mas existem estruturas que fecham para isso. Então, enquanto nós não começarmos a repensar as estruturas que nós temos hoje de igreja, que são estruturas que não dialogam mais, e principalmente com o laicato, porque o próprio documento síntese já traz isso. 90% do trabalho que é feito na igreja é pelos cristãos leigos. Porém, são poucos valorizados, são pouco reconhecidos, mas na hora da decisão não tem palavra, na hora de tomar decisão é quem é menos consultado. Então, assim, eu penso que nós leigos, mas também nós temos uma gama de leigos que reforça isso e que não querem, que acha que isso bom ser mandado, ser alguém te mandando, e aí eu falo que é aquela questão do São Concordino, né? Que balança a cabeça, concorda com tudo e fala, tá bom, e vai reforçando. Então, um dos temas que foi muito discutido durante o sínodo e que vai de encontro a essa questão do laicato é o clericalismo. Enquanto não rompermos com esse modelo clericalista, e que grande parte, se existe clericalista, seja ele bispo, seja ele padre, ou seja ele leigo também, é porque nós leigos é quem reforçamos tudo isso, né? Nós é quem alimentamos todo o clericalismo. Então, enquanto o leigo não tomar consciência da própria teologia laical, ou da eclesiologia do laicato, né? Nós não vamos conseguir romper com o clericalismo. Por quê? E aí, falar de sinodalidade e falar de clericalismo são duas coisas que não combinam. Porque a sinodalidade é um diálogo, é pertença, é comunhão, é respeito. E o clericalismo não. O clericalismo é você se impor, é autoritário, é arrogante, é alguém que manda e você obedece. Então, nós temos que entender muito isso, e muitos leigos precisam fazer isso. E mais ainda, modelos de um laicato que ainda reforça isso a partir dos seminários, que vão para os seminários para poder reforçar todo esse modelo. Então, acho que é um pouco nesse sentido que a gente precisa trabalhar, e aí eu entro muito, Diogo, nesse sentido da gente precisar de ter elementos teológicos que nos ajude a desmistificar porque nós vivemos num país, e aí eu falo enquanto mulher negra, desculpa eu estar abrindo esse parênteses e estar falando muito, Diogo, mas assim, até então, o que eu cresci como mulher, como negra do interior, é que alguém tinha que dizer para mim o que eu precisava fazer. Ou que alguém teria que dizer para mim o que eu não podia fazer. Olha, você não pode chegar até aí porque isso não pode, porque você é preta, porque você é do interior, você não tem conhecimento. Então, eu cresci ouvindo muito isto. E isso também é um pouco do que nós leigos escutamos na igreja, um pouco não é muito do que nós escutamos na igreja. Olha, isso aqui é. E quando a gente pega hoje
não é hoje, desde o Concílio Vaticano II que vem trazendo isso, mas que Francisco tem recuperado e trazido muito isso para nós, dizendo, olha, o leigo não é colaborador, mas é corresponsável. O leigo tem seu papel fundamental também, reconhecido e tudo mais. Vocês podem ter seu papel. Aí você começa entrando, colocando uma neura numa crise. E aí você vai de encontro com aquelas estruturas que eu falava, né? Uma estrutura que te marca, olha, isso aqui você não pode, porque você está pecando. E aí o pessoal tem voltado muito com aquele modelo do pecado. Olha, se você fazer isso, você está pecando, você vai contra isso. E é um laicato medroso com a questão da fé, né? Um laicato medroso. Ah, se você fazer isso, eu vou te excomungar. Aí volta todo aquele processo da excomunhão, e aí o povo morre de medo dessas coisas. Então, acho que a gente precisa recuperar muito isso ainda no laicato. Ao mesmo tempo que eu digo que nós temos um laicato maduro, a partir do ano do laicato no Brasil, que favoreceu isso, mas no interiorzão mesmo, a gente tem um laicato que ainda sofre com esse modelo hierárquico, clericalista, que impacta muito essa eclesiologia do povo de Deus. Você sabe, Sônia, enquanto você falava, me ocorreu de voltar lá na Lumen Gentium do Vaticano II, porque a Lumen Gentium dedica um capítulo ao laicato. Imagina que nós estamos falando da década de 60, né? E lá tem uma coisa muito interessante e você mencionou na tua fala. A ênfase do concílio na, é, 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 na, na- no lugar, entre aspas, do leigo na igreja, diz assim, ou está para a sua índole secular, Sim, para a sua índole secular. Porque isso aí é esquecido. Então, a pessoa acha que ser leigo na igreja é o quê? É trabalhar na pastoral. sim, Ah, eu sou leigo, então eu tenho que ajudar na pastoral do dízimo, eu tenho que ajudar na catequese, aí eu sou leigo, né? Agora, o que é índole secular? Eu atuar ou fazer com que a igreja chegue em lugares onde a gente ainda não chegou. Por exemplo, o diálogo ecumênico. Eu sempre dou esse exemplo. Aqui perto da minha casa tem duas igrejas evangélicas, né, e não tem ninguém para dialogar com eles, né? Mundo da política, enfim, a gente podia ampliar isso. Queria te propor essa questão. Como leiga, e aí viajando o Brasil, participando do sínodo, pela tua experiência, por que porque nos parece que essa realidade também é um desafio da parte nossa, enquanto leigos. Não, não, não só da estrutura em si, que já é uma estrutura, como a gente bem sabe, que engessa, mas da consciência do leigo de achar que ele só é leigo quando ele trabalha na igreja. Então a pessoa fala assim: ah, você trabalha na igreja? Não, enfim, eu participo da missa, mas eu atuo no meu trabalho. Não, não, então você não é leigo, entende o que eu estou falando? Como é que, eu como é que você entendo. vê isso? Inclusive, eu atuo muito no mundo da política, que é um campo que e tanto da política quanto das políticas públicas, porque nós temos escola de formação em fé e política, nós temos trabalho com. E uma das questões, e ontem eu trabalhava isso aqui, que eu estou em Porto Nacional, como eu dizia para vocês, justamente esses temas com os leigos. E eu falava isso, né? Muitos de nós temos a mania de dizer assim: o mundo tá corrompido, o mundo está em pecado. E aí eu começo sempre perguntando para os leigos que estão ali nos espaços: como é que vocês veem o mundo? Ah, o mundo é ruim, o mundo não presta, o mundo tá cheio de pecado. E aí eu falava, aí eu entro muito nessa questão da Lumen Gentium. Mas vocês sabiam que a missão primeira do laicato é a evangelização e o testemunho no mundo? Se o mundo está desse jeito, é justamente porque existe a ausência da nossa presença nesse espaço. E aí, quando a gente fala isso, aí eu entro numa outra questão que tem disseminado muito no meio nosso, é que a igreja não tem que discutir política. A igreja não tem que ocupar espaço nas políticas públicas, que isso é coisa de outras pessoas, né? Que aí eu digo uma outra coisa.
como é que vocês veem a política hoje? Ah, todo mundo é bandido, todo mundo é corrupto, mas vocês sabiam que o campo específico do laicato é ali? Inclusive, se a gente for olhar hoje o documento síntese, o relatório síntese está dizendo assim: obrigada a vocês, cristãos leigos, que dedicam o tempo e doam para exercer o seu ministério, a sua missão no mundo da política, né? E muitas vezes, e aí quando eu falo das estruturas, Diogo, é porque, e aí o mundo da política é um dos grandes problemas que a gente tem, porque nós falamos que o leigo tem que ocupar espaço na política, mas se for um leigo que for de comunidade, e aí acontece o desencanto, né? Se for de comunidade, ele fala assim: não, eu consegui entender após formação, doutrina social da igreja, que também o documento síntese, o relatório síntese vai dizer para nós que não é só estudar, mas vivenciar a doutrina social da igreja. E aí você vai vendo que as pessoas não têm mais esse conhecimento, não buscam mais e estão omitindo a discussão da doutrina social da igreja nos espaços nossos de formação do laicato. Inclusive, quando pegam os cursos de teologia para leigos e dão padres para poder. Não que não seja importante, mas se é teologia para leigos, por que não pode ser leigos trabalhando essa teologia para os leigos? Que eu tenho feito muito esse debate também, sabe? E aí você vai percebendo, pessoal. Aí eu digo assim: olha, se nós temos um mundo da política hoje que vocês criticam e falam isso, é porque, na verdade, nós também não temos cristãos leigos que conheçam, que assumam a sua vocação de estar ali nesse espaço. E se você pega a Fratelli Tutti hoje, o Papa ele discute a Fratelli Tutti justamente nesse modelo da boa política, né? Então, nos impediram de fazer essa leitura e nós também não procuramos. Nós não buscamos essa formação. Nós fazemos campanha para poder formar os padres no seminário, fazemos campanha para formar não sei quem, fazemos campanha, mas nós não fazemos uma campanha também para ter a busca desse conhecimento. E não é oferecido para a gente. E não nos é oferecido. E quando é oferecido é de um jeito errado, entendeu? Então, assim, eu tenho procurado, e o Conselho de Leigos tem procurado também nesses últimos tempos, a gente resgatar isso, inclusive fortalecendo a formação das escolas de formação em fé e política pelo Brasil afora. Nesses últimos 4 anos, cresceu muito o número de formação de escolas em fé e política, parcerias com várias universidades católicas que têm oferecido curso de formação para cristãos leigos. Essa semana nós encerramos um curso, a terceira turma de um curso de formação de políticas públicas para leigos que atuam nos diversos conselhos de políticas públicas, em parceria com a Comissão 8, com o Cefep. Estamos numa segunda vamos começar uma segunda turma agora com curso de planejamento de campanha para aqueles cristãos leigos que querem assumir as suas campanhas eleitorais. E aí, voltando nesses leigos que estão nas comunidades, muitas vezes, quando eles que querem assumir, exercer ou candidatar, eles são afastados das comunidades. É o maior lamento que a gente encontra. A igreja tiram eles fora. Você não pode exercer. Ele pode exercer qualquer ministério lá no interno da igreja, mas se falam que vão candidatar, ele deixa de ser cristão. Ele não é mais chamado para exercer nenhum ministério ali. Então, a gente fica muito preocupado com isso também, né? E vai criando um desencanto. Porém, esse desencanto a gente tem tentado usar um termo muito bonito que é reencantar para a política, reencantar ou encantar as pessoas para esses espaços da doutrina social da igreja, para ocupar esses espaços, não só no ambiente da política, mas da política pública, na educação, porque nós temos muitos leigos na educação, nós temos leigos nos ambientes das faculdades, que muitas vezes não é só fazer grupo de oração em faculdade, mas discutir o problema de políticas públicas, da ausência de políticas públicas nos espaços das universidades, e aí, assim, N questões, e a gente tem procurado. E o Sínodo trouxe muito isso. O Sínodo trouxe muito isso. Então,
acho que o grande desafio nosso é tentar trazer o laicato para entender que esse é o campo específico nosso. E Puebla dizia, né, no coração da igreja serei o mundo, e no coração do mundo, homens e mulheres dentro da igreja. Então, é isso que nós precisamos entender. A igreja ela é importante, mas ela é o campo específico do padre, porque o campo nosso é a sociedade. Legal, Sônia. Olha, tá muito bacana. O pessoal tá participando ativamente aqui no chat do YouTube. O pessoal do Conselho Nacional do Laicato do Brasil está em peso e outros amigos também estão aqui. A gente quer saudar todos eles. E agora, dois pedidos. Um primeiro pedido. Quem está no chat, deixa a tua pergunta, teu comentário para Sônia. A primeira pergunta que vier na sua cabeça, o pessoal brinca que é a pergunta top, né? Pergunta top é do topo. Pergunte, né? A Sônia está aqui para nos brindar com a sua presença, com a sua reflexão, mas antes, enquanto o pessoal vai escrevendo no chat aqui, eu quero cordialmente passar a palavra para os nossos colegas aqui, professora Francilaide, Padre Érico, Padre Evaristo, para as perguntas. O Padre Evaristo já se inscreveu desde Fortaleza, terra quente. Então, Padre Evaristo, O Brasil começa todo. aí. Eu sei que o senhor aquele dia ficou triste com a derrota do Fortaleza, mas o Fortaleza vai chegar na Sul-Americana, se Deus quiser. Chegamos já. Ontem nos classificamos. Já classificou, Entendeu? não, mas digo, vai para ser campeão, Da viu? derrota, sim, mas É, só é derrotado quem disputa uma semifinal, exatamente. né? Bom, primeira coisa, obrigado, Sônia, por ter aceito o nosso convite, e o modo como você fala nos anima bastante, realmente, para um futuro promissor. Mas eu queria ver o seguinte, né? É, para mim, eu concordo com tudo que você disse nesse sentido, mas quando eu fui formador no seminário 16 anos, né? E continuo dando aula para os seminaristas na Faculdade Católica. Para mim, e agora, pela primeira vez, depois de tanto tempo, estou numa paróquia como pároco, e não vou dizer o que foi, mas eu combinei com o Conselho de Pastoral uma iniciativa e quase apanhei das coordenações, que são basicamente o pessoal, catequistas, leigos, etc., porque vi aquela iniciativa, aí eu fiquei pensando, é muito interessante o conceito de ter na mão o poder. Aí depois uma pessoa lá da paróquia disse, nossa, o pessoal o senhor está há anos-luz pensando no bem-estar e as pessoas querendo dizer não, etc, etc. Primeira coisa. Aí eu fico sempre pensando naquilo que gostava de dizer o, o meu querido formador e grande Aloysio Lochaide, de quem tive o privilégio de trabalhar muito tempo com ele, de perto. Ele sempre defendeu que, se não olharmos o princípio da comunhão, que não é uma democracia e não está para a maioria, mas para a unidade entre os diversos grupos e setores na igreja, Dom Luís dizia, dificilmente vamos chegar a algum lugar. Por quê? Se partirmos do conceito de comunhão, que é o que a Lumen Gentium trata no primeiro capítulo, a comunhão da Trindade, aí nós vamos ver que todos são, os três divinos são iguais e diferentes, e por isso se amam plenamente, né? E eu acho que falta em nós essa questão da vivência da comunhão, não como um discurso vazio, porque a gente sempre fala a eclesiologia do povo de Deus, mas não entendemos o princípio eclesiológico desse ser povo de Deus, que é a comunhão no batismo, já diz Santo Agostinho, atenção, né? Santo Agostinho já fala isso, e eu acho que é exatamente a falta de reconhecer o outro, né? Que está ali, plenamente, porque é batizado, e é por causa do batismo que se vive essa comunhão entre os outros, e somos todos iguais, que vai gerando esse clericalismo, que eu digo sempre que é o poder, no fundo é o poder, né? Seja dos ministros ordenados, seja dos cristãos
todos batizados? Vamos deixar os ministros ordenados. Vamos dizer, pelo que diz o Papa, todos somos batizados. Então, o princípio é o batismo. Para mim, a questão do poder dos batizados, quando você tem algum poder, etc., né? E a outra questão, que você fala dessa questão política muito séria, pelo menos as minhas experiências bem antigas, né? Lá no meados dos anos 80, né? Quando começamos toda essa vivência, etc., eu fico sempre me perguntando por que que cristãos, por que que batizados, católicos, que tinham uma vivência ativa na igreja, quando entra no mundo da política, ou no mundo da justiça, né, no mundo jurídico, ou em qualquer outro setor da sociedade, se afasta da igreja, do princípio da comunhão eclesial. E, por exemplo, se afasta, inclusive, da vida sacramental na igreja, que é uma coisa importante. Eu acho que a gente não pode também, né, o Diogo falou, né? Por exemplo, a gente não vê mais o pessoal na missa, está entendendo? Não vê o pessoal, não tem mais esta dimensão espiritual da mística cristã, que é própria do cristianismo. Sem isso, a gente fica... Que a gente, às vezes, fala muito na teologia do Papa Francisco e esquece, por exemplo, de ver a Gaudete et Exsultate, essa carta maravilhosa que ele escreveu, pequenina, sei lá, confiança, dedicada a Santa Teresinha. Esse princípio da vida espiritual, eu acho que como poderíamos, para mim, a minha questão é, você sente isto também? Porque é muito, eu acho bastante complexo, pela minha experiência de 30 anos de padre, tentando fazer alguma coisa, de professor na universidade, de formador no seminário, está entendendo? Como é que leva a isso? Para mim é um grandíssimo desafio. Às vezes dá vontade de desistir de tudo, mas aí o Espírito Santo... Aí depois, enfim, quando o Papa falou na Comissão Teológica Internacional, eu gostei muito dessa expressão dele, desmasculinizar, né? Que eu acho que... eu gostei dessa expressão dele. Aí sempre volta aquilo que já dizia o padre Érico, sabe bem disso, o Diogo, a Francilaide, todos nós. Já Pio XII coloca o princípio mariano, né, da igreja, o carisma, etc. E eu, que Deus me perdoe, eu sou muito... Mas eu fiquei pensando, bom, princípio mariano, aí coloca o carisma, etc, etc. Mas quando fala do princípio do poder, e aí? Então, o carisma e o poder parece que não estão ainda bastante comunional entre si, né? Seja para... Bom, Vou tentar ver se eu consigo lembrar de tudo aí, Padre Evaristo. Então, assim, com relação aos políticos, por isso que eu citei muito a Fratelli Tutti, porque o Papa Francisco, ao fazer aquela reflexão ali na Fratelli Tutti, ele faz uma reflexão do que é ser um político, do que é o político por vocação. Hoje, eu acho que grande parte da ausência desses políticos na vida, numa vida espiritual, é justamente porque nós não temos mais políticos por vocação. Nós temos políticos porque querem ocupar cargos como emprego, para salários, porque é um meio não vou generalizar, porque nós temos muitos políticos bons que ainda mantêm isso, e aí eu falo muito a partir da minha realidade, mas grande parte desses que estão hoje nas nossas comunidades, e quando eu fazia a reflexão do desencanto desses nossos, que hoje não têm condição mais de concorrer a cargos na política, seriam aqueles que teriam essa vocação mesmo para estar. Mas eles não têm condições de concorrer a esses espaços, por quê? Primeiro, porque acabam afastando da própria vida eclesial ali na comunidade. E segundo, porque não conseguem manter uma estrutura para se eleger enquanto cargos políticos, porque a não ser que ele se corrompa aquilo que o partido político quer dele. Aí
E se ele entrar nesse processo do que o partido propõe para ele, muitas vezes ele vai se corrompendo e perde a característica da sua espiritualidade, que aí entra muito naquele que o Frei Beto criticou há anos atrás, que é a picada da mosca azul, entendeu? Então, isso vai muito de encontro nesse sentido. E aí eu reforço muito que é necessário recuperar as pessoas para exercer cargos políticos ou estar na política, e não só político partidário no espaço eletivo, não, mas na política, nos espaços de políticas públicas também, do controle social, né? Mas com essa sensação de, de, de vocação, de vocação. E não é fácil hoje carregar a política como vocação. Não é. E é esse desencanto que muitas vezes hoje nós não conseguimos conseguir reencantar as pessoas para isso. Quando tem muita pessoa boa que fala, eu não quero mais ocupar esses espaços, né? E depois, deixa eu ver se eu lembro mais, quando o senhor fala essa questão do poder. Eu acho que o Papa das mulheres, né? O Papa Francisco, quando ele começa, por exemplo, durante o sínodo, que ele dá um cargo de decisão ali para uma religiosa, e começa abrindo espaços ainda é muito pequenininho, né? As mulheres ocupando espaço de decisão, eu acho que ele já está começando, pelo menos, nos sensibilizar e dar exemplo de dizer assim, olha, é isso que é uma desmasculinização da igreja. Dê espaço, dê poder. E não é poder por poder, é poder feito serviço, que foi também um tema muito debatido durante o sínodo, né? E quando o processo do sínodo nos chama para fazer uma reflexão da comunhão, da participação e da missão, que era tema central do sínodo, e que depois sai o documento, o relatório síntese, como uma igreja sinodal em missão, e todo o processo do sínodo, ele perpassa a questão da escuta no espírito. Não é porque é uma metodologia, só porque é uma metodologia jesuíta, não. É porque, na verdade, ela tem que passar da cabeça ao coração, mas também para o processo de uma ação. De uma ação. Então, assim, eu vejo que tem que passar por um processo de uma metodologia, mas também de uma conversão, e a espiritualidade ela tem que estar ali. E mesmo nessa relação da trindade e tudo mais, ela, se não tiver essa relação de pertença entre todos, nós não vamos conseguir fazer, não. Sabe? Assim, então, eu não sei se eu consegui entender direito o que o senhor colocava, né? Mas eu acho que é um pouco nesse sentido, sabe? Muito bom, muito bom. Nós temos duas perguntas aqui no nosso chat. Na verdade, me corrijam se eu estiver equivocado, mas eu acho que a Sônia já foi dando algumas pistas, o próprio Padre Evaristo também. A primeira do Juvenal, né, em relação ao clericalismo, o que fazer para superarmos esse desafio, né, para transcendermos essa expressão ou essa realidade que o Papa Francisco tem trazido, enfim. E uma outra pergunta foi essa, na verdade foram duas perguntas, se não me engano, ou uma pergunta, sobretudo da Oneide, né? Dizendo que quando você entra no mundo da política, você passa a ser excluída da vida da igreja. Será que esse afastamento não está dentro da própria igreja e da sua postura excludente? Eu acho que a Sônia acabou de responder, né? Foi uma, uma provocação que o Padre Evaristo fez. Professora Francilaide, Padre Érico, palavra com vocês. Perguntas, questões para a Sônia e depois voltamos aqui para o chat. Bom, Sônia, é o Érico. Parabéns, antes de mais nada, por esse testemunho e também pela militância em favor do laicato no Brasil. Eu acho que expressa bem aquilo que você representa. E eu andei trabalhando com essa síntese ultimamente. Foi numa escola de formação política, exatamente, eles tinham me pedido para falar sobre que igreja queremos.
na escola política. E foi muito interessante ter isso presente. E outra foi num curso de eclesiologia aqui em Porto Alegre, presencial para pessoas leigas, e outro numa outra cidade para a formação de ministras e ministros. E estou fazendo a proposta de uma leitura, antes de mais nada, dos presbíteros de uma determinada área de pastoral. Eu ainda não cheguei à idade do Evaristo de ser pároco. Acho que vou conseguir ir até o purgatório sem isso. Em todo caso, estou assessorando e ajudando em comunidade e paróquia, especialmente no âmbito da formação e também pelo Estado. E o documento me parece de extrema riqueza. Eu estou propondo que, pelo menos os párocos de uma área pastoral, não são muitos, possamos ler isso com calma, ler e refletir e estudar. Porque, e eu comentava isso também na nossa reunião de sexta-feira da sociedade, a necessidade de esse documento, esse texto ser estudado e trabalhado com muita atenção, porque não é um texto que implica informação, mas um texto, você usou a palavra agora, e eu ia sublinhar isso, da conversão. E conversão a gente não faz lendo um texto, escutando uma conferência, com honrosas exceções, isso acontece. O normal é que isso se dê por assimilação, por confrontação subjetiva, pessoal, e orientação que vai sendo na comunalidade, isso é, na leitura conjunta e no apoio recíproco. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu escutei semana passada também uma professora da Alemanha, que está no Conselho da Conferência Episcopal sobre o processo sinodal na Alemanha, e se nota, mais ou menos por toda parte, essa preocupação enorme de como conseguir, de algum modo, dar conta do desafio desta hora dentro da igreja. E eu dizia isso na sexta-feira, assim, um pouco apocalipticamente, que essa é a última chance que eu vejo, antes de ir para a eternidade, de a igreja poder ainda ser, alguma forma, relevante. Porque se passarmos essa chance aqui, não sei, quer dizer, é um pouco mágico pensar que o Espírito Santo vai gastar mais uma energia para botar mais uma vez uma tentativa como essa aqui. Eu acho que é um pouco complicado. Então, a avaliação que eu estou fazendo um pouco é isso. E, de fato, o tema do povo de Deus, do laicato, das leigas e dos leigos, é o princípio e o fim, isto é, alfa e ômega, ou então A e Z, dessa possibilidade de transformação. Ou a igreja se torna definitivamente uma igreja povo de Deus, ou ela sucumbe de uma vez por todas, sobrando talvez um pouquinho, assim, um resto de Israel, para que a mensagem de Jesus não seja totalmente frustrada, né? E que as portas do inferno não prevaleçam definitivamente contra ela. Então, um pouco assim, fazendo uma leitura, me parece importante, uma oportunidade, vejo isso, digamos assim, o lado apocalíptico é muito mais para que a gente se dê conta da importância desse momento. Então, eu não sei como é que vocês estão vendo isso no Conselho de Leigas e Leigos. Você chamava atenção para a necessidade de formação teológica. O Evaristo trabalhou muitos anos em seminário. Eu trabalhei mais ainda que ele. Eu comecei em 1982, então eu já estou hiperjubilado e continuo até um ano atrás, 2 anos atrás, na formação teológica. E, de fato, nós gastamos muito dinheiro, isso eu tenho dito há décadas, realmente ao pé da letra. Gastamos fortunas para formar pessoas que, se desistem do seminário, muitas vezes são deixados à margem, inclusive. Quer dizer, não tem lugar na igreja
e aqui eu falo em particular no Rio Grande do Sul, não tem lugar para pessoas leigas formadas em teologia na igreja. Elas acabam sendo tratadas iguais a qualquer outra coisa. Se alguém faz um cursinho de secretariado, tem o mesmo tipo de reconhecimento na igreja do que uma pessoa que tem doutorado em teologia, seja em que área for, digamos assim, pela falta absoluta de valorização. Então, e aqui em particular, em Porto Alegre, na Arquidiocese e no curso de teologia aqui, é notória a preocupação de deixar pessoas leigas do lado de fora. Nós temos mais gente não católica fazendo curso de teologia do que pessoas católicas leigas. Isso e isso, a meu ver, é gravíssimo. Quer dizer, para a igreja isso realmente não vale muita coisa. Então, eu não sei como é que vocês estão vendo isso, que tipo de possibilidades pode existir. Eu acho que nós aqui, que estamos na Sociedade de Teologia, nós temos uma consciência bastante aguda da situação e queremos que isso possa servir e também colaborar. Nós temos a Francilaide, o Diogo, e temos a Aline, e assim por diante. Então, temos pessoas leigas que estão próximas da formação teológica e temos possibilidades. Mas como é que vocês estão vendo isso, essa preocupação, esse desafio de capacitar pessoas leigas para o pensamento teológico? E, claro, isso tem como derivação, por exemplo, uma capacidade de reflexão sobre a missão e a vocação e a presença das pessoas leigas no ambiente, nos diferentes ambientes, no ambiente tecnológico, no ambiente científico, no ambiente político, no ambiente educacional. Nós temos ainda muitos educandários católicos, desde universidades até escolinha, com responsabilidade eclesial, e, no entanto, poucas vezes se vê uma reflexão consequente sobre isso, essa missão e essa vocação nesses ambientes. E parabéns mais uma vez pela sua presença e também por aquilo que vocês produziram como relatório e síntese. Obrigada, Padre Érico. Então, primeiro eu quero agradecer também o senhor por essa colaboração, esse compromisso de estar levando o relatório síntese, porque é uma preocupação que eu tenho também, de muitas vezes vir e a gente vê que assim, nós só temos 11 meses para trabalhar isso, agora já são só 10 meses. Como é que nós vamos chegar nas bases? Porque nós temos que apresentar propostas também desse material e como que a gente vai levar para a segunda fase. Então, assim, que bom que o senhor também já está assumindo, e acho que também já fica como uma tarefa de casa para todos nós, e aí quem está nos ouvindo, né, poder levar isso para os diversos ambientes. Onde eu tenho ido também, eu tenho feito um pouco esse desafio de não ficar esperando só para as equipes nacional de síntese, mas que a gente pudesse fazer chegar ao mais longe possível, inclusive quando o texto encerra trazendo a questão da semente que está sendo lançada, né, que a gente usasse isso também como uma grande semente. Com relação à formação do laicato, ano atrasado, a Comissão Nacional do Laicato, a Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, que nós fazemos parte, apresentou, juntamente com alguns teólogos e outras pessoas, um documento chamado Parâmetros Básicos para a Formação do Laicato. Ele traz muito a partir de um olhar eclesiológico, e que a gente, quando somos solicitados, e nós temos incentivado muito aqueles que nos procuram, como criar um conselho um curso de formação para cristãos leigos na paróquia. A gente tem orientado muito a usar esses materiais e esses parâmetros básicos, que é um documento pequeno, que ajuda muito e tem uma linguagem bem legal para poder ajudar a constituir esses parâmetros, e ele traz essas orientações com esses critérios e tudo mais, né, que ajuda muito. Por um outro lado, na formação também, a gente tem feito algumas parcerias com algumas universidades, com algumas faculdades,
incentivado muito o laicato a participar, inclusive com bolsas. A gente tem feito projetos, e aí a gente paga metade de bolsa, ou a gente paga a bolsa integral, para que o leigo possa estar participando dessas formações. Então, conforme nós somos demandados e é onde a gente tem conseguido fazer esse diálogo, a gente tem conseguido fazer essas formações. Mas ainda é uma porta, ainda que nós ainda não temos uma porta aberta, a gente está com uma janelinha, uma frestinha ainda muito fechada com relação a esses cursos de teologia para leigos, sabe? Que é um questionamento que a gente faz muito grande. Então, enquanto a gente nas dioceses, nesses espaços, a gente não tem, e até porque a gente também tem dito assim, não dá para ir para o embate direto dentro das dioceses. É necessário a gente ir fazendo, como um bom mineiro, comendo pelas beiradas, né? Fazendo todo esse diálogo ali pelas beiradinhas, tentando entrar, coloca um, coloca outro. Então, é um pouco nesse sentido, sabe? Mas ainda é muito difícil, Padre Érico, a gente conseguir entrar em todos esses cursos de teologia para leigos. Mas, enquanto nós não conseguimos estar nesses espaços, o que a gente tem feito é muito isso, né? A gente tem oferecido também, através do Conselho Nacional do Laicato, a comissão. Nós temos uma comissão de formação para o laicato dentro do Conselho Nacional de Leigos, que tem oferecido formações de multiplicadores, que a gente fala e tem discutido, tem debatido. Então, chega uma média de 400 por etapas, né, por regionais, e a gente tem feito isso. Mas a formação maior a gente tem feito mesmo em parcerias com algumas faculdades pelo Brasil afora, para facilitar isso, e muito no sentido de também buscando recursos, porque muitas vezes são formações caras, né? E o nosso povo não tem condições de participar. Então, a gente tem buscado parcerias no sentido de formação mesmo, pagando para o laicato, ou bolsas, né? Para o laicato participar. É isto. Maravilha. Professora Francilaide, alguma consideração, pergunta? Queremos te ouvir também. Bom, eu quero muito agradecer a Sônia por sua fala, pelo testemunho. Claro que a sua presença dentro do Sínodo para a Sinodalidade foi riquíssima, nos representou brilhantemente, mas tem toda uma caminhada por trás, né, de vivência, de luta, de resistência dentro da caminhada junto a esse país, né, a essa imensidão desse país, né, que não é fácil lidar com tantas realidades, né, com tantas dificuldades, e ao mesmo tempo com tanta vontade de que dê certo, né? Eu quero muito agradecer a presença de muita gente aqui no chat, aqui no YouTube. A gente está em representações de todo o país, de todas as regiões, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Ou seja, é um movimento, Sônia, que tem provocado, e eu acredito que você deve estar sendo convidada para, justamente o que você acabou de falar, ajudar a criar, né, comunidades, lugares para formação, ajudar a entender o lugar do leigo, o protagonismo desse leigo na igreja, e porque se existem esses desafios que o Papa chama a atenção, e outros papas já também falavam sobre isso, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, né, para essa estrutura rígida, hermética, se existe essa realidade, é porque os leigos nós acabamos baixando a cabeça e assumindo e gostando desse comodismo, né, de não se colocar no protagonismo, de não buscar uma formação, de não estudar, né, a gente acaba assumindo isso, infelizmente. Mas acho que vivemos um novo tempo, e eu concordo muito com o que o padre Érico e o Padre Evaristo também já colocaram. É o momento, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Assim, não pode perder esse espaço, essas escutas, essas falas que o Papa Francisco, agora recentemente, não vou ler o discurso, vou falar abertamente, e falou, ou seja, essa tranquilidade em dizer aquilo que o coração sente, porque tem uma experiência fecunda, profunda de Deus. E nesse sentido, eu só queria fazer uma pergunta. Bom, você falava, hoje você não tocou nessa experiência, assim por alto você falou da sua vivência no Sínodo, daqueles momentos de retiro que vocês tiveram, né? E eu vi você dizer em uma live, você falava do quanto isso foi transformador
para quem estava chegando com aquelas informações midiáticas, né? Aquela confusão de pensamentos e de expectativas, de repente o retiro acalmou, centrou, deixou a pessoa centrada, assim, silenciou e pôde se deixar colocar na ação do Espírito, para as decisões, para as reflexões, para o diálogo, para a abertura, para a retirada dos véus, para a retirada das armaduras, que muitos estavam preparados, talvez, né, criando algumas armaduras. Então, essa experiência sua no sínodo, e agora, né, tendo passado já um pouco, já acho que você deve estar decantando muita coisa, né, que ouviu, que falou. Claro que tem um texto escrito, mas tem muita experiência que você fez lá, que você deve estar agora decantando tudo isso. Então, como é que você traz para a gente agora, depois do sínodo, depois dessas experiências, essa experiência mística, espiritual vivida lá para hoje, né? Depois de ter passado um tempo e você estando decantando aí, né? Essa experiência toda e ao mesmo tempo na luta, porque você não parou, você está aí agora, né? Em missão, ou seja, você não parou em nenhum instante e ao mesmo tempo decantando a experiência vivida e transmitindo, né? Como é que está isso, Sônia? Como é que você reage e vive com tudo isso? Então, professora Francilaide, então, para mim tem sido assim, a fala mais de sertaneja, né? Um trem mais bem forte, né? É mineiro mesmo falando, é um trem forte que está assim, que não tem palavras para expressar, mas quem me conhece sabe que eu sou muito impulsiva, eu dou respostas rápidas, eu quero, como diz assim, é na lata que eu respondo, mas depois da experiência do sínodo, para mim, e até a experiência do retiro, mas também a experiência da conversação, onde eu tinha que abrir os ouvidos, abrir o coração para escutar o outro que estava falando, mesmo que ele falasse alguma coisa que eu queria, naquele momento, dar uma resposta rápida para ele. Mas eu tinha que escutar os outros, parava 3 minutos e deixava aquela fala entrar no meu coração. Isso me ajudou muito, sabe? Isso me ajudou muito. Me ajudou e tem me ajudado. Porque, ao mesmo tempo que eu queria dar uma resposta rápida, aquele tempo que eu ficava ali para esperar 2, 3 pessoas que já havia escrito falar, mudava até a minha proposta de uma resposta que eu queria dar naquele momento e me ajudava até melhor construir a resposta e talvez uma resposta muito melhor formulada, uma resposta que não era tão agressiva, mas que pudesse ser uma resposta a partir de uma escuta com o coração mesmo. Aí algumas pessoas podem falar, mas esse negócio de conversação no espírito é balela. Não é. Você consegue, muitas vezes, a partir disso, chegar ao coração das pessoas. E depois do sínodo, isso tem facilitado muito as minhas andanças, porque eu tenho conseguido tirar tempo também para viver essa experiência de rezar, de escutar o outro, não com a pressa de um assistente social que está ali só anotando uma informação para dados, mas uma escuta que vem aqui, mas que vem no coração também. Sabe? Então, é uma das experiências que eu vivenciei, que eu tenho trazido para mim, aquela agonia, aquela angústia de querer estar respondendo tudo muito rápido, isso para mim tem facilitado muito, inclusive no respeito ao outro. Eu acho que quando fala dessa comunhão, e nós precisamos aprender muito isso no respeito ao outro, à outra, no limite do outro, no tempo do outro. Não é ser submissa, não é questão de submissão, é questão de estar atento ao respeito ao outro. Porque, na verdade, a gente vai ocupando uma carcaça tão grande na vida da gente que a gente vai ficando dura também, no sentido de ficar amarga, que a gente leva muita pancada, a gente leva. Essa experiência vai nos ajudando também a perceber o limite do outro, o nosso limite,
e deixar que o Espírito haja em nós. Eu não sei se estou conseguindo fazer me entender. Não é pieguismo, não é aí nesse sentido, não é, mas Sônia, agora. Não é isso. É entender que eu posso deixar o Espírito agir, eu posso responder com profetismo, eu posso responder com um testemunho de vida, e que, inclusive, tem me ajudado muito, porque um dos testemunhos que houve no Sínodo foi um testemunho meu dizendo o que foi meu processo de escuta no Brasil, quando eu entrava nos presídios para escutar o preso e perguntava para ele: o que você espera da igreja? Quando eu cheguei na periferia, escutava a mulher prostituída: o que você espera da igreja? Se eu hoje estou voltando para fazer isso, Francilane, eu vou fazer com outro olhar. Eu vou fazer com uma outra perspectiva. E vou fazer não só com o dado de preencher um relatório, mas eu vou fazer com uma perspectiva de que é uma pessoa que está ali, que muitas vezes não é só para preencher um dado. Você está entendendo? Assim, é algo totalmente diferente. E aí entra muito nesse processo da conversão. Mas não uma conversão que vai me levar para ficar aquela coisa daquele pieguismo. Não, agora, muito pelo contrário. Me fortalece muito mais para eu assumir uma luta em defesa do pobre, continuar me acreditando na perspectiva de um testemunho a partir de Jesus Cristo, da sua vivência, né? E a defesa do pobre é muito forte na minha vida. Acho que é isso. É isso, e só isso basta, Sônia. A gente vê aqui, falar em conversão, falar em espiritualidade, é viver sobre a ação desse espírito. E às vezes a gente se perde porque pensa que é uma coisa muito fluida, do oba-oba, muita emoção, né? E é isso, é deixar-se ser conduzida por ele. Veja que você passou por um processo lindo e está vivendo agora, junto na sua missão, essa mesma experiência, né? Ou seja, Sim, você sim. tocou o seu coração. E quando a gente fala aqui dessa questão dos lugares, das dimensões nas quais os leigos se fazem presente e levam a igreja, né? Levam a Jesus Cristo a esses espaços, significa viver sobre essa ação, esse silêncio, essa escuta, esse coração que sabe se colocar, que tem um profetismo ali, porque não é uma coisa superficial, mas é profunda, e aí reconhece os sacramentos, não sai da igreja quando assume uma dimensão política, ou seja, outra qualquer, porque tem isso, né? Tem um lugar, tem uma família, tem uma comunidade. Então, preciso. Claro, a gente está falando de formação, e a Sônia, e para quem está nos ouvindo, a Sociedade de Teologia Sistemática está aqui disponível, a gente vai abrir um espaço, a gente vai estudar mais sobre esse texto, que a gente quer colaborar, mas é mais do que uma formação teológica, claro que é super importante, mas tem um aspecto humano aí de deixar-se conduzir pelo Espírito, e não é pieguismo, como você colocou, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, é maturidade cristã. E muito mais olhando o outro como pessoa, como criatura. Acho que isso que é o essencial para a gente. Porque muitas vezes a gente acaba entrando num processo de olhar o outro como coisa. Né? E aí você se acha olhando o outro como coisa, você não sente essa responsabilidade. Você pode dar respostas maldosas, você pode agredir, você pode entrar nessa dimensão de que a gente fala da violência, superior, né? Da violência, né? Que a gente acaba também nas falas e tudo mais. Então, assim, acho que é uma outra realidade que a gente vai vivenciando. Isso mesmo, Sônia. Muito obrigada, querida. Que legal, gente. Olha, estamos chegando ao final da nossa live, o tempo passou muito rápido. A gente quer de novo agradecer todo mundo que está no chat e se manifestou. E eu quero me permitir, assim, a gente passar 2, 3 minutinhos só para tentar fazer uma síntese e aí passar a palavra para ti, Sônia, para as tuas últimas considerações. Três pontos que me pareceram emergir aqui dessa nossa live. Eu quero partir da pergunta da Oneide aqui, quando ela diz que talvez diante desse cenário, né, a gente pode perceber que o profetismo eclesial, e aí aplicando um pouco a figura do leigo,
possa estar desaparecendo. Primeiro ponto, tem um cara aqui bem conhecido, Yves Congar, que escreveu esse livro aqui, ó, A Verdadeira e a Falsa Reforma da Igreja, que não está traduzido para o português, né? Se alguém quiser traduzir, é um pouquinho grandinho. Ele diz o seguinte, que quando a gente pensa na igreja como uma instituição a ser reformada continuamente, a gente não está falando de uma outra igreja, né? Estamos falando da igreja de Jesus. E para isso faz-se necessário reformadores, que ele chama de profetas. Só que o profeta nunca sai da comunhão. Quero resgatar a fala do Padre Evaristo. Então, o leigo que hoje quer ser mais consciente, quer viver a sua fé na sua comunidade ou no meio secular, ou seja na vivência dos sacramentos, ou na dimensão política, ou na dimensão pastoral, ele pode ser um profeta na medida em que ele aponta para esse horizonte do evangelho, desde que ele esteja na comunhão. Esse é o primeiro ponto. E eu quero emendar o segundo ponto, que a gente não vai aprofundar isso aqui, mas é um tema, quem sabe, para uma outra live. A gente tem visto, Sônia, infelizmente, muitos leigos, sobretudo no Brasil, trilhando o caminho contrário, né? Com esta sede de protagonismo, com esta sede de um falso, me permito dizer isso, de um falso protagonismo, atacado diversos grupos pastorais, movimentos, inclusive padres, bispos e até outros leigos, dizendo, olha, tá vendo? Fulano de tal, né, tá fazendo isso, proibiu a missa tal e não sei o quê. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Segundo ponto é esse, né? Me parece que tudo isso que a gente falou, Sônia, que você viveu no sínodo, não é uma divergência, mas é um confluir no espírito daquilo que já está lá no Evangelho. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de não sei quem, outros de não sei quem, mas todos são de Jesus Cristo. Acho que está aqui um ponto interessante. E aí eu quero terminar, e aí já te lanço uma pergunta que vai dar a deixa para as tuas palavras finais. A gente precisa redescobrir como leigos a dimensão dos carismas e ministérios. Nós somos uma igreja hierárquica, sim. O Senhor Jesus deixou uma igreja hierárquica. A uns constituiu pastores, a outros constituiu mestre, bababá, bababá. O que talvez nos falte? Nos falta redescobrir a teologia dos carismas e ministérios. Quantos leigos possuem os carismas que o Espírito derramou na sua vida e que não os colocam em prática? Quantos padres fazem isso também? Quantos bispos? Que ministérios nós leigos precisamos assumir e nós não assumimos? E aí nós reclamamos o quê? Uma posição na hierarquia. A gente está querendo tapar o sol com a peneira, né? E aí vem a pergunta e a deixa, Sônia. Depois desse processo na aula sinodal, toda essa tua participação lá, a gente te agradece pelo testemunho, sobretudo na tua relação leiga com os bispos e outros brasileiros que estavam lá, mas sobretudo ali pensando os bispos CNBB, né? Qual é a prospecção agora para os próximos meses? Pensando, né, você, Sônia, ali, Conselho Nacional do Laicado do Brasil, temos os bispos que estavam lá, quer dizer, há algum tipo de movimento pensado mais sistematicamente na comunhão da Igreja do Brasil para que esse relatório chegue às comunidades e gere frutos? Como que está isso? E aí, de novo, te agradecer pelo teu testemunho e passar a palavra para essa pergunta e para as tuas considerações finais. Então, Diogo, eu que agradeço toda essa oportunidade a vocês da sociedade. Assim, eu creio que, nesse sentido, se nós não pensarmos a igreja, o próprio relatório síntese já traz um tema bonito, igreja sinodal e missão. Para nós, isso já traz N questões que nós precisamos assumir. Uma igreja sinodal que está sempre em missão. Segundo, esta igreja sinodal em missão, ela tem que ter a centralidade em Jesus Cristo. E se tem a centralidade em Jesus Cristo, nós vamos deixando essas arestas para um lado e colocamos sempre o centro da nossa atividade, da nossa missão na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é a cabeça da igreja. Nós somos esse corpo e os diversos dons e carismas podem ser aproveitados. E aí, quando o Papa fala que a igreja é de todos, 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 e é para todos,
É justamente isso. Eu acho que nós perdemos tempo demais em pequenas coisas e esquecemos essa grandeza, o campo que está aí de missão que nós precisamos assumir, o campo que nós temos aí e somos desafiados a ocupar esse espaço. Com relação ao processo agora, para o sínodo, no último conselho permanente desse mês, a CNBB eu estive presente, então os bispos já reuniram, foi apresentado um relatório, e agora a equipe nacional que trabalhou a fase do sínodo no Brasil, ela reúne agora, nós já nos reunimos e eles reuniram e vão apresentar uma proposta de como fazer esse relatório síntese, talvez com perguntas, com uma forma mais simples de fazer com que as dioceses possam estar fazendo a leitura desse documento, sim, desse relatório síntese, para uma devolutiva para aqueles que irão para a fase final do sínodo. E nós, do Conselho de Leigos, a gente tem procurado, por exemplo, hoje mesmo eu estou aqui em Porto Nacional, já trabalhei o relatório síntese com o pessoal, então agora essa devolutiva de fazer com que as pessoas possam ler, apresentar propostas, reler e fazer isso. E penso que é o grande desafio para todos nós, né? Já vi que tem vários regionais da CNBB trabalhando isso também, já tive no Leste 2. Então, eu acho que é isso, Diogo. Todos nós nos sentimos responsáveis agora, que isso agora é como se somos grandes ceifadores, coletores, né? E pegar isso e lançar essa semente, ocupar esse espaço e assumir, porque o momento é agora. E tem um texto que o Papa fala que é o momento do leigo, acho que é o cardeal. Eu tenho um cardeal que escreve um texto, o tempo do leigo é agora. No caso do sínodo, é o tempo da igreja, o tempo da igreja é agora, e vocês também falaram isso, né? Eu acho que se nós deixarmos passar esse momento, vai perder quem não participou. E muita gente reclamou de não ter participado da primeira fase, né? De escuta que houve, essa coisa toda. Então, eu acho que agora é o momento de pegar esse relatório síntese e fazer. E já encerrando, dizendo assim, que isso possa ser feito, se possível, de uma forma orante, na escuta do Espírito, e nunca esquecer que a centralidade da nossa missão é Jesus Cristo. E nós leigos e leigas, somos corresponsáveis na missão, respeitando o carisma de cada um, respeitando o ministério, e enquanto Conselho de Leigos, nós somos um organismo de comunhão na igreja. Nós não somos opositores, somos um organismo de comunhão. Em um organismo de comunhão, o máximo que nós pudermos fazer para contribuir nesse processo, nós estaremos juntos e juntas enquanto Conselho Nacional do Laicato. Muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço e peço desculpas. Como eu disse, eu não sou teóloga, mas eu faço muito da experiência do dia a dia, da vida, e agradeço essa oportunidade que vocês da sociedade abriu aqui para todos nós. E espero contar com vocês nos ajudando nos diversos regionais do Brasil, onde a gente tem conselho de leigos também a reforçar e fazer um estudo desse documento, desse relatório síntese. Obrigada. Nós vamos juntos chegar, Sônia, aos confins do Brasil, se Deus quiser, mais dia, menos dia. Essa é uma das intenções da nossa sociedade e a gente quer te agradecer muito de novo pelo teu testemunho, pela tua generosidade, mas sobretudo pela tua, eu diria, usando uma linguagem dos Atos dos Apóstolos, pela tua parresia, pela tua coragem alegre, pela tua alegria corajosa. Eu acho que é disso que a gente precisa. E como a gente aqui tem essa bonita prática também de sempre valorizar a figura dos leigos e a teologia pastoral, professora Francilaide, faça as honras finais, nos despeça. A última live do ano e ano que vem tem mais. Sim, tá bom, pois é. Obrigada, Diogo. Mais uma vez, Sônia, muito obrigada por sua disponibilidade. Você está numa tarefa, em uma missão, e abrir um espaço para estar conosco nesta noite. Agradecer muito ao Padre Érico, ao Padre Evaristo, ao Padre André, a Aline, que também não puderam estar aqui, mas fazem parte da nossa diretoria, a todos os sócios e sócias da Sociedade Brasileira de Teologia Sistemática. Essa presença linda aqui de todas as regiões do país, né? Trazendo aí a sua esperança, esse vigor. A gente faz votos que essa esperança jamais se apague. Acho que e o tempo todo,
O tempo Hã? todo, Francilade, a gente que estava acompanhando também no YouTube, o tempo todo ficou entre 28 e 35, 36 pessoas É, assistindo no YouTube. Perseverança, Padre Evaristo. Perseverança, viu? Sinal que é um tema que inquieta, né? Que o pessoal inquieta, está pois interessado. é. Que coisa linda. Então, agradecer essa presença, esse ânimo que está espalhado por esse Brasil. E, Sônia, muita força, que o Espírito Santo te ilumine nessa caminhada. E conte com a gente, conte com a sociedade. A gente pode conversar mais sobre isso, para a gente trabalhar, né, te ajudar de alguma forma, ajudar a Igreja do Brasil e a CNBB nessa perspectiva, viu? Boa noite a todos e todas. Essa é a última live do ano. Até o ano que vem, com mais projetos, com mais lives. Obrigada, Sônia, por esta noite. Obrigado, Tchau, gente. Um abraço. tchau, gente. Abraço.